Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto para a meditação. Encontramos na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, o versículo 16. Assim está escrito: A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Esse é o texto para a meditação de hoje, falando sobre o que podemos observar dentro deste texto, motivos para que a palavra de Deus habite em nós. Paulo, quando escrevendo a esta cidade, ele trouxe esta preciosidade do valor da palavra de Deus, que ela não deve servir simplesmente como um amuleto. Ela ficar exposta num lugar, num móvel, num ambiente, e aquilo já é suficiente para trazer toda sorte de bênçãos para a nossa vida, como sendo livramento, cura, proteção e outras mais. No entanto, não é assim que funciona a palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo está trazendo ao conhecimento daqueles irmãos e que podemos hoje aproveitar para o nosso bem, é que a palavra de Cristo, ela tenha habitação em nós. Ou seja, que a palavra de Deus seja entronizada no nosso coração. O lugar de onde a palavra de Deus deve habitar é no nosso coração, por ser ele o centro da vida, as fontes da vida. Então, ali é o local exato aonde a palavra de Deus deve habitar. O que é habitar? Habitar é morar, é estar, é permanecer. Então, a palavra de Cristo, Paulo registrou, habite em vós. Mas de que forma? Porque nós observamos, às vezes, que as pessoas têm a consideração pela palavra de Deus simplesmente como se ela fosse um petisco. Algo que a pessoa pega e saboreia e se dá por satisfeito. A mínima porção possível. Outros devem fazê-la como se fosse um fast food, uma comida rápida, uma olhada rápida na palavra de Deus e que isto já se torne suficiente para que todas as promessas e garantias da palavra de Deus se realizem na vida. Mas nós observamos que não é assim. As coisas para serem entronizadas e passarem a habitar ou fazer parte da nossa vivência, isso leva-se um tempo. É preciso ter-se o hábito, e o hábito se cria na prática do costume. Ou seja, diariamente a pessoa tem o contato com a palavra de Deus. Fazendo isto diariamente, quer tenha vontade, quer não tenha, mas fazendo pela força de um compromisso, isto certamente vai criar o hábito, a prática, que vai ser comum na vida daquela pessoa. Tudo na nossa vida depende da prática, porque a prática cria o hábito, e o hábito nos leva a viver de maneira melhor. Então, com a palavra de Deus, também deve acontecer assim. Mas para que a palavra de Deus habite em nós, nós precisamos dar alguns passos necessários para que isto aconteça. E depois, então, vamos colher os resultados que a habitação da palavra de Deus produz na nossa vida. Então, em primeiro lugar, nós precisamos aprender como fazer com que a palavra de Cristo, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada,
que é nossa única regra de fé e prática, é o guia infalível que mostra a nós o plano e o propósito de Deus para a nossa vida e possamos ter este conhecimento. Mas isso só se tornará real na nossa vida a partir do momento em que nós seguirmos os passos para que a palavra de Cristo habite em nós. Então, nós devemos começar primeiro neste processo ou propósito, lendo a palavra de Deus. A primeira fase é a leitura. Lemos, porque ao ler, nós vamos começar a descobrir e observar e termos a familiaridade com a palavra de Deus, que elas não nos serão estranhas. Então, em primeiro lugar, nós precisamos nos ater à leitura, mas uma leitura racional, consciente, uma leitura direcionada da palavra de Deus para a nossa vida. E à medida em que nós vamos lendo a palavra, nós precisamos ter a nossa audição aberta e o nosso coração receptivo. Por quê? Porque à medida em que a palavra de Deus está sendo lida, esta leitura para que a palavra de Deus habite em nós não deve ser aquela leitura silenciosa. A leitura, como se diz, somente com os olhos. Esta leitura, ela é útil quando já a palavra de Deus está habitada no nosso coração. Porém, antes que isto aconteça, esta leitura, para que esta palavra seja entronizada em nós, ela deve ser feita diariamente, de maneira constante, mas em voz alta. Não é gritar, mas é uma voz que a nossa audição vai ouvir o som da nossa boca proferindo as palavras de Deus. Então, quando nós o fazemos assim, nós estamos lendo e ouvindo, lendo e ouvindo. E ao ler e ouvir, nós vamos guardar. Há uma bênção tríplice de Deus quando fazemos isso. Por isso, ressalto sempre o valor de se ler a palavra de Deus de forma audível, ou seja, a maneira em que eu estou lendo, também estou ouvindo. E a maneira que leio e que ouço, o meu coração se abre e a palavra de Deus entra para ali habitar, fazer morada, ser guardada no nosso coração. Veja a promessa de Deus, escrita lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo 3, está escrito assim: bem-aventurado aquele que lê. Primeira parte é ler. Segundo, e os que ouvem as palavras desta profecia. Então, primeiro ler, depois ouvir. E qual é o resultado de ler e ouvir? Está aqui. E guardam as coisas que nela estão escritas. E guardam aquelas palavras que estão escritas. Aonde é que nós vamos guardar? Na cabeça? Não. No coração. No coração. O salmista, ele guarda, disse, guardo a tua palavra no meu coração. O coração é onde deve estar estabelecido o local para a habitação permanente da palavra de Deus. Então, quando Paulo afirma a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, não é uma mesquinhez, o mínimo possível, é de maneira abundante, ou seja, saturada. Uma linguagem dos dias de hoje é
fazer um mergulho na palavra de Deus, intensivo. Hoje fala-se muito em treinamentos intensivos, que a pessoa fica 1 a 2 dias, praticamente o dia todo focado naquele objetivo que ela tem o interesse para a sua vida, para o seu aprendizado. Com a palavra de Deus, nós devemos também praticar a imersão total, ou seja, estarmos relacionados e em contato permanente com a palavra de Deus. Então fazemos esta imersão com a palavra de Deus, porque diz que ela deve habitar em nós abundantemente. Quando a palavra de Deus é habitada em nosso coração de maneira abundante, isso vai trazer para nós mais recursos nos momentos necessários, quando tivermos a necessidade de que a ação da palavra de Deus se manifeste na nossa vida. Agora, se ela estiver, se tivermos o mínimo possível da palavra de Deus, nós ficaremos limitados. Mas quando a palavra de Deus está abundantemente habitada em nós, então existem vários recursos ali que são inerentes à palavra de Deus que vão nos ajudar. Por isso é que eu sempre faço referência ao escritor aos Hebreus, quando ele deixa registrado no capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então a palavra de Deus tem vida e tem eficácia. Quer dizer, ela cria vida espiritual em nós e ela tem resultados. Os resultados não falham com relação à palavra de Deus. Jesus, quando por aqui passou, ele disse: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Então, quando observamos aqui a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, significa que eu devo colocar o mais conteúdo da palavra de Deus que eu puder no meu coração. E outra, não é de qualquer maneira. A palavra deve habitar abundantemente, mas conforme diz aqui, em toda a sabedoria. A palavra de Deus é fonte de sabedoria. Então, quando ela está habitada em nós, esta sabedoria vai se estabelecer. E qual é o resultado da palavra de Deus habitar abundantemente em nós, em toda a sabedoria? É que ela vai nos ensinar. Nós vamos aprender de acordo com a palavra de Deus. Vamos aprender da melhor maneira, da maneira correta. Ela vai nos ensinar, ela vai nos admoestar uns aos outros. Esta admoestação, ela virá de maneira variada, através de salmos, de hinos, de cânticos espirituais. E isso vai despertar no nosso coração a adoração a Deus, porque vamos estar cantando ao Senhor com graça em nosso coração. Então eu disse que o primeiro ponto é ler, e ler de forma audível, que eu possa ouvir a voz da leitura e o coração guardar. Então este é o primeiro ponto. Depois de fazer isto, ler, ouvir e guardar, eu preciso então meditar. O que é a meditação? A meditação é quando tem-se uma partícula da palavra de Deus, seja um trecho, seja um versículo, seja uma frase, seja uma palavra, e nela o meu coração se direciona, se debruça sobre aquilo, e esta meditação é como a comida, que ela não deve ser engolida do jeito que vem. Ela precisa ser sentida, saboreada. Então, o sabor dela vai numa degustação não apressada, mas dentro da sua normalidade. É assim que ativa o paladar, o gosto, o prazer pela comida. A palavra de Deus
também vai despertar em nós este gozo, este prazer, esta alegria, esta vontade de estarmos sempre nos reportando a ela, quando fizermos a meditação. Na meditação é onde nós começamos a extrair a essência, as vitaminas que estão na palavra de Deus. Porque ler, ouvir e guardar, você está guardando ali o conteúdo. Quando você medita, você está utilizando aquele conteúdo de maneira prática, que ele então vai começar a realizar as ações dentro da nossa vida, no caso aqui, vida espiritual com Deus. Então, em primeiro lugar, ler, segundo lugar, meditar, terceiro lugar, estudar. Parar em determinado ponto, meditar e da meditação, tirar pensamentos ligados àquele texto e começar a estudá-lo e estudar de maneira correta, fazendo a comparação com outros textos dentro da Escritura que vão fundamentar aquele pensamento, aquela direção que há naquela palavra. Então, quando a palavra de Deus habita em nós abundantemente, nós vamos ler, vamos ouvir e guardar, vamos meditar, vamos estudar e vamos praticar. A prática vem depois destes passos, depois de ler, ouvir e guardar, depois de meditar, estudar e comparar. Agora já temos, então, a informação completa da palavra de Deus, aonde se revela o propósito de Deus, e a nossa parte agora é praticar aquilo que está guardado no nosso coração. Estas palavras vão fazer parte agora da nossa vida. Então, uma vez que nós temos dentro de nós a palavra de Deus, o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando a palavra de Deus está estabelecida lá, o pecado não tem vez para entrar ali. Um santo de Deus, numa certa ocasião, ele disse, referindo-se à Bíblia: ou este livro o livrará do pecado, o guardará do pecado, ou este livro o afastará do pecado, ou o pecado o afastará deste livro. Então não há concórdia entre pecado e palavra de Deus. Se o pecado está arraigado no meu coração, significa que ali falta a palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus está habitada no meu coração, o pecado ali não tem oportunidade. Então vai ser para mim uma salvaguarda, uma proteção. Então, quando entendemos esta habitação que a palavra de Deus deve ter em nós de maneira abundante, com sabedoria, para nos ensinar e nos admoestar, nós vamos então observar aqui quais os motivos, ou seja, qual deve ser a motivação para que a palavra de Cristo, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada habite em nós. Bem, então nós vamos observar esses motivos. Primeiro, para que as nossas orações sejam ouvidas e respondidas. Salomão, em Provérbios, no capítulo 28, versículo 9, ele disse: aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, a palavra, até a sua oração será abominável. Ou seja, não terá resposta de oração se não tiver afinidade e guardar a palavra de Deus. Daí o motivo porque a palavra precisa habitar abundantemente em nós. É que ela vai nos ser de um auxílio extraordinário para que as orações que fizemos e a faremos de acordo com o padrão da palavra de Deus e obteremos por aí resposta. Jesus, quando João deixou registrado no capítulo 15, versículo 7,
Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então veja, quando a palavra de Deus habita em nós, as nossas orações, elas alcançam resposta. Segundo motivo, lá no Salmo 107, verso 20, está escrito que o Senhor enviou a sua palavra e os sarou. Então, a palavra de Deus, quando habitada em nós, ela vai promover tanto cura como livramento para a nossa vida. Então, a palavra de Deus vai servir-nos também para a cura das enfermidades, como para o livramento dos perigos iminentes que sempre estão a nos cercar. O terceiro motivo que nós observamos para que a palavra de Deus habite em nós é para que possamos receber tudo aquilo quanto Deus preparou para nós. Então, as promessas de Deus estão na sua palavra. O direcionamento de Deus, o propósito e a nossa parte no seu plano maravilhoso estão na sua palavra. Daí a razão pela qual eu preciso que a palavra de Deus habite em mim. E para isto, preciso ler, ouvir e guardar, meditar, estudar, comparar e praticar. Este é o passo para que os resultados comecem a acontecer em nossa vida. Mas, lá no Salmo 119, e o verso 165 diz: muita paz tem os que meditam na tua palavra. Então, à medida em que a pessoa está observando, lendo e meditando na palavra de Deus, a paz de Deus está se estabelecendo dentro do nosso coração. Então, o resultado, as palavras de Deus são palavras de paz. São palavras que trazem a tranquilidade e o sossego à nossa vida, principalmente interior. Mas, o quinto motivo para que a palavra de Deus habite abundantemente em nós é porque ela servirá plenamente para o nosso alimento. Assim como o corpo físico precisa de alimentos saudáveis, a nossa vida espiritual, nosso homem espiritual, também precisa de alimento saudável. E não existe melhor alimento do que a palavra de Deus. Veja, quando Satanás quis confrontar a Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus, habitando em nós, ela servirá como alimento espiritual para o nosso crescimento, desenvolvimento e aperfeiçoamento na presença de Deus. E, por fim, quando a palavra de Deus estiver habitando em nós, nós teremos a percepção clara da presença de Deus na nossa vida. Nós vamos perceber Deus agindo na nossa vida. Não é um sentimento, mas é uma realidade espiritual. Nós vivemos desfrutando das realidades espirituais que Deus deixou reservados na sua palavra. Então veja aqui 6 motivos pelos quais nós devemos seguir o caminho orientado por Paulo para que a palavra de Cristo habite em nós de maneira abundante, em toda sabedoria, e que ela venha nos ensinar e admoestar uns aos outros através de salmos, hinos, cânticos espirituais. Isto, quando acontecer, o resultado é que o nosso coração se despertará em adoração a Deus, porque estaremos cantando ao Senhor com graça em nosso coração.
A graça que a palavra de Deus, habitando em nós, vai nos possibilitar vivenciar esta graça maravilhosa. Então, nós observamos o resultado ou os motivos pelos quais devemos permitir que a palavra de Deus habite em nós. Primeiro, para que as nossas orações sejam ouvidas e respondidas. Segundo, para recebermos de Deus a cura e o livramento. Terceiro, para receber tudo quanto Deus planejou e preparou para cada um de nós. Quarto, para termos paz. Quinto motivo, para que sejamos alimentados com a palavra de Deus. E sexto, para perceber a constante presença de Deus em nós. Então, estes motivos acontecerão quando a palavra de Deus estiver habitando em nós. Então, está aqui um caminho para seguirmos e sermos grandemente abençoados pelo Senhor, tão somente pela razão de que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Que possamos caminhar nesta prática, nesta imersão bíblica e espiritual e desfrutemos resultados maravilhosos desta palavra habitando em nós. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.